Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar uns instantes aí enquanto o Instagram chama o pessoal. Daqui a pouco o pessoal entrará. E aí podemos começar a live hoje com o professor Arthur Lobo, advogado, trabalha aí com muito na área de direito, e vamos dar início aí a esta live. Daqui a pouco ele vai entrar. Pessoal do PPG da FURB, sejam bem-vindos. Então, deixa eu só... Ops, foi mal aí com a mão na tela. Ok. Muito bom, professor Arthur já está online. Deixa eu convidá-lo. Eu moro em Minnesota, na cidade de Moorhead, Minnesota. Professor Arthur, Como seja vai? bem-vindo. Grande professor Scarpim, uma alegria muito grande estar aqui, Uma revê-lo. alegria imensa poder contar contigo aqui na nossa live hoje. Alegria toda minha, uma grande responsabilidade aí. Tenho visto grandes encontros, muito produtivos, temas super interessantes, atuais. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Elizabeth Rodrigues, bem-vinda. Sim, a live ficará salva no meu Insta. Então é só entrar depois lá nas lives. Essa live ficará salva como todas as outras lives aí que nós fizemos. Não foram tantas assim, mas as lives que nós fizemos aí ficaram salvas também. Tá? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui nos Estados Unidos. Então, eu sou meu professor Jorge Scarpim, doutor em Ciências Contábeis, professor aqui da Concordia College em Moorhead, Minnesota, professor licenciado da UFPR, assim como o doutor Arthur. E hoje nós vamos falar um pouco sobre responsabilidade civil do contador, um tema bastante interessante, bastante útil, embora não tão focado quanto deveria, mas um tema aí bastante interessante. Professor Arthur, se apresente, por favor. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Arthur Mendes Lobo. Eu sou professor licenciado da Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Departamento de Ciências Contábeis, onde leciono Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito Tributário, também na pós-lato sensu. E é uma alegria grande estar aqui. É um tema muito recorrente e está passando por grandes transformações, principalmente depois da pandemia. Esse tema tem sido bastante discutido. A responsabilidade civil está passando por uma reformulação da sua visão clássica, indo para uma visão pós-moderna, mais objetiva, alargando as hipóteses de responsabilização, e isso coloca o contador numa situação um pouco desconfortável, porque tem que tomar maiores cuidados, né? E também coloca ele numa situação de inovação na sua forma de trabalhar. O contador, há algumas décadas atrás, era o chamado guarda-livros, né? Que tinha suas obrigações ali muito incipientes ainda. Depois passou mais modernamente para uma atuação mais analítica, mais profunda, intelectualmente muito mais robusta, e agora passa por uma transição para as novas tecnologias de inteligência artificial, e tudo isso dá ensejo a novos riscos, a novas responsabilizações e consequentemente, a possibilidade aí de grandes perdas, né? Indenizações altas. Passamos agora recentemente a ter a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, exigindo um tratamento de dados desde a sua origem, desde a coleta, armazenamento, descarte dos dados, e tudo isso pode desaguar na responsabilidade civil, até mesmo na responsabilidade administrativa, né, como multas que podem chegar a 50 milhões de reais, e até mesmo a responsabilidade criminal. E todas essas vertentes passam por um modelo de responsabilização em que você tem que analisar a conduta do contador
né, se é uma conduta comissiva, né, um ato praticado por ele, ou uma conduta omissiva, né, uma omissão, a falta de dever de cuidado, ou até mesmo um conluio com outra parte, não fazendo aquilo que a lei obriga que ele faça, né? Então, a primeira vertente é a coluna da conduta, para verificar se houve culpa ou dolo, né? Depois eu vou falar um pouquinho o que é isso. E depois é analisado o nexo de causalidade, para verificar se a ocorrência do dano se deu com uma justificativa nessa conduta, ou seja, se há um liame entre a conduta do contador e o dano causado ao seu cliente ou à empresa para a qual ele trabalha ou para terceiros, né? E o dano propriamente dito. E todas essas vertentes clássicas, conduta, nexo causal e o dano propriamente dito, passam por uma reformulação. Os tribunais já têm aplicado a responsabilização mesmo sem nexo de causalidade e até mesmo têm modulado as hipóteses de dano. A gente vai ver que hoje existe não só o dano material, lucro cessante, o dano moral. Hoje existe o chamado dano existencial, o dano à imagem, o dano à honra, o dano ao tempo, o dano à perda de uma chance, né? Então, tudo isso tem evoluído no olhar dos julgadores e tem dado uma nova roupagem a essa temática. E a ciência contábil precisa se debruçar sobre isso, porque tem impactos na profissão do contabilista. Exatamente. Muitíssimo obrigado por essa brilhante introdução. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Carlos Henrique, Fernanda Faisal, Ana Helena, sejam aí todos bem-vindos à nossa live. Então, professor Arthur, vamos pelo começo, né? Aí, confesso que sou bastante leigo nesse tema, tenho um conhecimento bastante superficial, mas o que eu sempre dizia nas minhas aulas no Brasil é que o contador está sentado em cima de uma grande bomba relógio e que um dia isso tudo pode explodir e ele não vai sair ileso disso, porque os nossos contadores, principalmente os contadores que nós chamamos de contadores terceirizados, que são os dos escritórios contábeis, eles acabam fazendo muito além do serviço de contabilidade propriamente dito, e eles têm a vida da empresa totalmente nas mãos deles. Então, isso daí também acaba trazendo uma grande responsabilização. Mas, para a gente começar, poderia dizer um caso concreto aí de prejuízos potenciais para os nossos contadores? O que uma situação hipotética e quais os danos que isso poderia trazer para ele, ou quais os problemas que isso poderia trazer para ele? Sim, tem uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito interessante, envolvendo um grupo econômico. O grupo econômico foi formado, a princípio, por aquela chamada síndrome do Peter Pan, né? O empresário não queria crescer para não sair do regime do Simples Nacional, então ele abria algumas outras empresas com sede no mesmo estabelecimento e ali ele exercia a mesma atividade através dessas empresas e sócios cruzados. Até que ele resolveu fazer alguns empréstimos e, como garantia desses empréstimos, ele deu imóveis que ele já tinha vendido e fez constar a declaração de imposto de renda dele como se fossem dele. O contador tinha ciência disso, de que ele já tinha vendido, até porque já havia sido lavrada a escritura pública e o contador providenciou toda a documentação. Então, mesmo sabendo que esse bem já não estava na esfera patrimonial desse grupo econômico, o contador fez a declaração de imposto de renda constando esses imóveis e ele conseguiu obter, então, empréstimos milionários numa casa bancária e, posteriormente, houve também mais um empréstimo milionário oferecendo um imóvel que já estava invadido há muitos anos, há mais de 30 anos. O contador sabia que esse imóvel não valia absolutamente nada também, colocou isso no balanço patrimonial, assinando que valia uma quantia milionária. Isso foi dado em garantia também. E
abriram-se mais outras 13 empresas, no total de 15 empresas, e colocaram ali uma holding, e nessa holding tinha um sócio que já era falecido, que assinava o contrato social da holding. Então, assim, uma série de fraudes e simulações, né? E o contador, ele achou que estivesse protegido por aquela excludente de responsabilidade chamada temor reverencial. Olha, se o meu chefe mandou eu fazer, a culpa não é minha, né? A culpa é do meu chefe, porque eu só obedeço ordem aqui dentro, senão eu perco o emprego. Essa tese de excludente pelo temor reverencial, ela predominou muitos anos no judiciário. Porém, não cola mais, né? É uma tese ultrapassada. O judiciário ele vai verificar se há um nexo de imputação, ou seja, é razoável um profissional atuar dessa forma? Outros profissionais exemplares, bem qualificados, profissionais de boa conduta, exercem conduta similar? Se a resposta for não, há uma responsabilização. E foi o que aconteceu nesse julgado da segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o tribunal entendeu que se houver prova da postura ardilosa por parte do contador, com intenção de frustrar a execução, ele responde solidariamente com os sócios e administradores da empresa. Nesse caso, a quantia de 13 milhões de reais, e o contador também foi condenado. É um exemplo clássico, não sei se respondi a sua pergunta, mas eu tenho até outros também para falar. Ou seja, ele não ficou com a grana e ele vai ter que pagar a grana que ele não ficou. Quando se fala em responsabilidade solidária, significa que os 13 milhões, nesse caso, poderão ser cobrados de qualquer pessoa, inclusive só do contador. E depois ele que cobre dos sócios, de quem ficou com o dinheiro. Ele que se vire depois. Vai ter o direito de regresso, né? Um outro exemplo, beleza. Um outro exemplo recente, interessante, diz respeito a um contador que recebia dinheiro da sua cliente para fazer os recolhimentos, fazer as guias para recolhimento da aposentadoria, e o NIT, né, preencheu o NIT, e ele preencheu errado o NIT. Então, as contribuições de determinado período foram pagas em favor de outra pessoa. E aí, essa senhora ela não conseguiu aposentar-se, né, porque ela não tinha o tempo de contribuição. Então, ela voltou contra o contador um pedido de indenização. E o tribunal entendeu que o erro foi, inclusive, confessado pela troca de e-mails que houve, né? O contador mandou um e-mail, inclusive, pedindo desculpas, e isso não foi considerado suficiente, então ele teve que pagar o valor da pensão que ela receberia como aposentada durante o período em que não houve o recolhimento. Então, a ideia de responsabilidade civil está muito ligada à conduta culposa. A culpa ela está relacionada à negligência. Negligência, lato sensu, significa falta de dever de cuidado. Ou seja, quando o contador ou qualquer pessoa, né, aqui o foco é o contador, age de maneira negligente, ou seja, faltando com a observação, seja por imprudência, né, quando ele erra, quando ele não age com a melhor técnica disponível, e também por imperícia. Então, quando esse erro decorre, às vezes, de uma má formação na sua habilidade técnica. Então, a falta de dever de cuidado tem sido um ponto importante, mas não é só a falta de dever de cuidado para a responsabilização. Obviamente que a intenção de fraudar, o chamado dolo, né, a intenção do resultado ilícito, ele também é considerado, né? E isso aí é inquestionável. Se a pessoa tinha intenção de lesar o terceiro, quis o resultado, ou se ela foi indiferente em relação ao resultado, o chamado dane-se, né, o chamado dolo eventual. Eu sei que eu fiz errado, mas se der errado lá na frente, se esse prejuízo acontecer, eu não estou nem aí, né? O estou nem aí é o chamado dolo eventual. Nessas hipóteses, são hipóteses clássicas de responsabilização. Só que o direito civil está passando pela chamada objetivação da responsabilidade civil, baseada no parágrafo único do artigo 927, que fala que se a atividade exercida ela é uma atividade que, por sua natureza,
ela gera um risco, e como o professor Scarpim bem falou, né, a atividade gera um risco, a atividade contábil gera um risco para patrimônio de terceiro, para dados pessoais de terceiros, a responsabilidade independe de culpa. Significa que o legislador está saindo daquela ideia lá do Código de Napoleão de 1804, que é uma ideia baseada no liberalismo lá da burguesia, que queria menos intervenção do Estado. Então, por isso, o Código de Napoleão exigia a prova da culpa, e é muito difícil você provar a culpa, né? A prova da culpa, muitas das vezes, está na psique da pessoa, para saber se ela teve intenção ou não. O juiz não tem como analisar de maneira objetiva, muitas das vezes. Então, passa-se para uma ideia de objetivação focada nos costumes, na boa-fé, em princípios do direito, na ética. Então, a carga, chamada carga axiológica na interpretação da responsabilidade civil, ela passa a ser muito mais ampla. Ou seja, o juiz não vai verificar apenas se o contador cumpriu a lei. Ele pode ter cumprido a lei, mas se ele não agiu de acordo com a ética, com o dever de sigilo, com o dever de transparência, quando há de ser transparente, com o dever de cooperação, com o dever de colaboração, ele pode sim ser responsabilizado. Então, a abrangência da responsabilização ela ganha um outro patamar e as hipóteses são inúmeras. Basta a gente pensar, por exemplo, professor Scarpim, que antigamente não se punia o assédio sexual nos metrôs, né? O Estado ou a companhia de metrô, ela dizia, olha, eu não tenho nada a ver com isso. O meu trabalho é oferecer ali o transporte. Isso é uma conduta de terceiros, né? Não é uma conduta minha. Mas os tribunais já entenderam que há, sim, um dever ético, um dever de cuidado, de colaboração, que não está contido na norma positivada, né, no texto da lei, mas que tem que ser observado. Então, em casos assim, os tribunais já têm condenado a companhia de metrô, porque ela, além de transportar, ela tem que transportar com segurança. Então, não cabe mais imputar a terceiro essa responsabilização. Então, trazendo isso para a nossa temática do contador, não pode o contador dizer, não fui eu que assinei, mas foi alguém que ele contratou, alguém da equipe dele, foi um terceirizado, um quarteirizado, né? Uma pessoa que ele elegeu. Então, é chamada culpa in eligendo, uma presunção de culpa, mais baseada no nexo de imputação. Maravilha. Vamos lá, falando aqui do pessoal que está chegando. Rafael, seja bem-vindo. Gilson, seja bem-vindo. Débora. Ana Paula Bowman, direto de Vancouver, Canadá, seja bem-vinda. Daniel Menegatti, seja bem-vindo. Dinor Lima, seja bem-vindo. Arthur, vou te colocar algumas coisas que... Grace, seja bem-vinda. Algumas coisas que acontecem, não muito, até porque muito ou pouco é uma coisa subjetiva, mas que acontece com uma certa frequência nas contabilidades terceirizadas e nos escritórios. Os contadores dão a desculpa de eu fiz o que me mandaram. Eu não estou lá dentro da empresa para saber se aquilo aconteceu mesmo ou não. Eles me mandam os documentos, eu faço a contabilização do que veio para mim. E aí você vê casos assim, uma empresa, uma pequena padaria do bairro tem 300 mil reais de saldo em caixa, porque a pessoa compra sem nota, e aí ela paga com o dinheiro da empresa, aí ele tira dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal do dono da empresa, e como não tem comprovação disso, o contador não faz nada, e aí vai ficando com esse dinheiro em caixa, porque se eu paguei, mas não foi contabilizado esse pagamento, o meu caixa fica cada vez maior. E aí eles assinam um balanço aí com caixa totalmente fictício, que basta olhar qual padaria de pequeno porte vai guardar 300 mil reais de dinheiro vivo no caixa, entendeu? E aí, quando questionam ele fala, banco, eu não tenho nada a ver com isso. Tá aqui o balanço dessa padaria, esse saldo que tá aí é o saldo que chegou para mim. Eu não tenho nada a ver com isso, não.
se esse dinheiro existe, se não existe, se esse estoque que está aí existe, se não existe, se esse lucro aconteceu ou se não aconteceu, não é problema meu. Afinal de contas, eu sou uma empresa terceirizada, eu só faço aquilo que chega para mim. Isso pode gerar alguma responsabilidade ou esse eu só faço o que chega para mim ainda cola? Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. É exatamente esse o ponto de transformação da responsabilidade civil pelo qual estamos passando. Na França, essa responsabilização clássica surgiu, ganhou força, mas os próprios franceses já estão antevendo a possibilidade de atrelar a responsabilidade penal à responsabilidade civil, né? Lá no procedimento criminal, já é possível a vítima aderir à acusação criminal e já receber a indenização civil no mesmo processo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma dicotomia. Na Espanha, por exemplo, esses procedimentos estão sendo uniformizados. No direito brasileiro, de 2008 para cá, a gente já tem a possibilidade mais latente de reparação civil, inclusive no processo penal. E já temos alguns parâmetros, por exemplo, na lei de delação premiada, em que há responsabilização civil de contadores baseado em depoimentos que demonstram que houve essa culpa in eligendo, culpa in vigilando, né? E aí é que eu quero chegar. No direito civil existe a chamada culpa in vigilando, que seria o dever de vigiar, o dever de fiscalizar. Se a conduta do contador ela é uma conduta que ela fica aquém do dever de vigilância e o dever de insurgência quanto a fatos que são razoavelmente inverídicos, ele pode ter a sua conduta classificada como antiética. E ferindo o princípio da eticidade, ele está ferindo o princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva ele vem lá do direito alemão, e o direito alemão se apega ao dever de lealdade. E a lealdade aqui não é somente a lealdade ao seu cliente que está trazendo uma informação, mas a lealdade ao que ele, contador, está assinando, né? A veracidade daqueles elementos que ele está colocando no papel, tendo-os como verídicos. Basta ver que o decreto 9580, de novembro de 2018, ele coloca o contador como corresponsável com o contribuinte em qualquer falsidade dos documentos, irregularidade da escrituração praticada. O que é uma irregularidade da escrituração praticada? Ora, se eu vejo que uma padaria, como o professor Scarpim bem colocou, não teria condições de ter isso em caixa, isso não parece ser uma conduta irregular? É essa pergunta que tem que ser feita, baseando a conduta em outras situações jurídicas de boas práticas. Ou seja, a pergunta que tem que ser feita é razoável presumir que esse fato é um fato lícito, é um fato legítimo? Se houver dúvida, eu tenho que ter dever de diligência do profissional. É a mesma situação, vou fazer agora uma comparação. Imaginemos que você esteja dirigindo em alta velocidade, mas dentro do permitido, né, 80 km por hora numa BR, e você vê uma bola quicando na frente do seu carro. Ela passa quicando, uma bola toda colorida, quicando. Você tem a obrigação de frear o carro? Se a bola já passou, você fala, não vou estourar a bola. A princípio, não, né? Mas o que a probabilidade lhe diz? O que a estatística lhe diz? O que o senso comum de uma pessoa prudente espera? Você pisa no freio porque sempre atrás de uma bola, muito provavelmente vem uma criança correndo, né? Então, é esse dever de cuidado que os princípios gerais do direito, que são aplicáveis como fonte primária e fonte formal do direito, exigem, né? É esse dever de cuidado para ter transparência, cooperação, colaboração. E não é só colaboração para com o Estado, né, que vai ser o destinatário dessa eventual fraude ou simulação, mas uma colaboração até com a fé do grau
do contador, né? Se o cliente passa uma informação inverídica, é um desrespeito que o cliente está tendo com o profissional, né? É uma questão cultural que precisa ser modificada. E tem sido algo, um elemento de atenção para responsabilização dos contadores. Esse mesmo decreto que eu falei, ele fala que verificada a falsidade no balanço ou qualquer outro documento de contabilidade e da escrita dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais documentos será declarado sem idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. Ou seja, se ele está recebendo documentos que são falsos ou que aparentemente são falsos, redobra o dever de cuidado, porque o profissional da contabilidade pode até perder a sua habilitação profissional, né? Então, prejuízo não só para o Estado destinatário dos tributos, mas, nesse caso, é um prejuízo para o próprio profissional. Então, a prudência, o dever de lealdade, tem que conduzir as partes a uma colaboração mútua, né? E aí o profissional tem que dizer, olha, eu estou vendo aqui, isso não tem lastro, há um risco para mim e para você. E aí vem a minha próxima pergunta, né? Então, primeiro aí, Anne, seja bem-vinda, professora Márcia, seja bem-vinda. Pessoal do Insta, se vocês tiverem qualquer dúvida pro professor Arthur, mandem ver aí no nosso chat aí, mande a sua pergunta. E aí, pegando esse seu gancho, agora vamos falar do lado contrário, né? Eu sou o contador. Recebo lá um monte de nota fiscal que... ou, por exemplo, eu sou contador de uma pousada ou de um hotel. Tá aí na pandemia, não tem ninguém viajando e o dono me manda a nota como se a pousada tivesse cheia todos os dias. E aí eu sei que ela não estava cheia todos os dias, porque com a pandemia ninguém está viajando, a cidade está às moscas, mas a pousada e do cidadão ele fala aí que tá tudo cheio, veio nota fiscal para eu contabilizar como se a pousada tivesse lotada. E eu sei que aquilo é uma potencial fraude, pode até ser uma lavagem de dinheiro que a pessoa esteja querendo fazer. O que eu faço? Qual que é a minha saída? Eu vou chegar para a pessoa e falar assim, eu não vou contabilizar isso não, porque essas notas aqui, isso daqui para mim é fria, eu não vou contabilizar. Pode ser até que o cara me processe, né, para eu provar que aquilo é frio ou não. Então, o próprio contador ele fica numa situação desagradável, no mínimo. Como é que ele deve proceder nesse caso? Antes de telefonar para o doutor Arthur? Não. Veja bem, o contrato de prestação de serviços do contador, ele tem que ter uma série de cuidados, né? O primeiro deles é a identificação concreta das partes contratantes, né? Verificar se o representante legal realmente é o representante legal, verificar se não é um laranja, tomar o cuidado também de constar ali a relação dos serviços que vão ser prestados, e dentre os honorários, cláusula de rescisão, prazo para pagamento, tem que constar a responsabilidade das partes, né? E tem que constar a obrigatoriedade de fornecimento da chamada carta de responsabilidade, né? Essa carta de responsabilidade, ela vai também transferir, de certa maneira, atenuar a responsabilidade do contador. Hoje, a LGPD, ela exige também a autorização para qualquer manejo e utilização de dados, colocando-os como um propósito específico quando isso é passado para o profissional. Então, o contrato de prestação de serviços é a porta de entrada ali para possíveis erros e responsabilizações do contador. Esse é o primeiro passo. Quando se verifica que existe uma fraude, uma rasura, uma simulação muito latente, o correto é realmente não processar, né? Devolver, fazer a devolutiva num e-mail com prova da devolução, e também deve haver um protocolo do registro de decisões e de solicitações do cliente, né? Tudo que o cliente vai fazer tem que ser registrado por escrito. É ultrapassada aquela
aquela conduta em que o contador recebia a ordem por telefone, depois dizia que a culpa era do contador, porque ele não mandou o contador fazer aquilo. Então, é muito aconselhável que toda e qualquer solicitação do cliente seja feita por e-mail, até para que se tenha prova do que foi solicitado. E também autorização do manejo desses dados e também uma declaração de que esses dados são verídicos e que foram apresentados de maneira unilateral, sem qualquer participação do contador na fabricação, na elaboração, expedição dessa documentação. Isso é uma forma de você quebrar o nexo de causalidade, né? É uma forma de você demonstrar que, por todos os meios, você tomou o cuidado de questionar, tomou o cuidado, e se ele insistiu, significa que, de certa maneira, você foi ludibriado também. Você acaba passando de partícipe ou de uma pessoa que eventualmente possa estar em conluio com uma conduta como essa, como uma situação de vítima também dessa situação. Porque, afinal de contas, o contador precisa prestar os seus serviços e, como você bem colocou, ele não pode, sem provas, acusar o seu próprio cliente, né? A menos que ele tenha prova do ocorrido, da fraude efetiva. E uma coisa, bom que você tocou no assunto aí da carta de responsabilidade, o que eu ouço muitas vezes é que a carta de responsabilidade virou a tábua de salvação dos contadores. Tá? Eu posso fazer porque eu tenho a carta de responsabilidade. Nela fala que eu só contabilizo aquilo que vem para mim. E todo mundo assinou essa carta, então eu não tenho que me preocupar mais, porque essa carta seria a minha garantia, que está lá no meu contrato, e seria a minha garantia que eu não vou ter nenhuma responsabilidade civil se eu fizer aquilo que foi enviado para mim. Tá? Virou meio que uma tábua de salvação dos contadores. Eu sempre achei isso muito estranho. É como se eu pudesse cometer um crime desde que eu tivesse uma carta falando que o crime não foi comigo. Que o crime foi uma outra pessoa que mandou, então eu tenho a minha carta e eu me safo disso sem problema nenhum. Até que ponto isso é verdade ou está virando meio que uma lenda urbana de que essa carta aí seria a salvação da lavoura, como a gente diz lá do interior? Excelente questionamento. Existe a chamada teoria do risco de desenvolvimento, está sendo muito estudada, principalmente para analisar medicamentos que são liberados pelas autoridades sanitárias e lá na frente, muitos anos depois, esses medicamentos acabam gerando o efeito colateral, né? Com doenças sérias, graves, terminais e até mesmo morte de pacientes. E por mais que as empresas aleguem, olha, mas eu passei pela autoridade sanitária, fui autorizado, à época não foi detectado nenhum risco de efeito colateral, portanto, isso é um fortuito interno e que não me responsabiliza. Uma excludente de responsabilidade por força maior, fortuito interno. Mas essa teoria do risco de desenvolvimento diz o seguinte: se houve um fortuito interno, mas existia desde a concepção, eu tenho responsabilização. Então, tudo vai depender do grau de probabilidade da ciência inequívoca ou do potencial conhecimento daquele dano, né? Então, ainda que lá na concepção não se tinha plena certeza, mas se existia um risco e a minha atividade pressupõe o controle em alguma medida desse risco, eu me corresponsabilizo. Então, essa teoria tem sido adotada, volto a dizer, para medicamento, mas, como toda teoria, no direito, ela é aplicável a qualquer atividade que gere risco. Então, não é porque eu tenho um mero documento assinado dizendo que, olha, tudo que me for fornecido é responsabilidade unicamente daquele remetente dos documentos, eu estou imune, isento a qualquer responsabilização. Isso é mito, né? Não é um fato que
tem apoio hoje nessa teoria mais moderna de responsabilidade civil, em jurisprudência e também na teoria do risco de desenvolvimento, teoria do risco integral. Eu sei que alguns julgados falam que a responsabilidade do contador é meramente subjetiva, ou seja, eu tenho que provar a culpa, que não posso responsabilizar sem culpa, mas já tem alguns julgados dizendo que é uma atividade arriscada, inclusive do STJ, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, que alberga a teoria da responsabilidade objetiva. Então, é necessário tomar cuidado, não é porque é um profissional liberal que eu sempre terei a responsabilização subjetiva. Basta ver que muitos escritórios de contabilidade já têm elemento de empresa, né? Cresceu tanto que já virou uma empresa. Então, sendo uma empresa, não há mais aquela aplicação de uma teoria simples. Quanto maior o grau de complexidade e sofisticação de um escritório de contabilidade, maior se espera o zelo profissional, maior se espera o dever de cuidado, a postura, as normas de compliance, de política, de governança e cuidado com as informações. As normas de compliance, elas derivam de ordenamentos, inclusive internacionais, né? Hoje em dia, isso é utilizado até como forma de marketing das empresas. Dificilmente uma empresa que tenha um ISO baseado, por exemplo, na LGPD, o ISO 27701 de 2019, vai ser conivente com uma postura como essa de desleixo com a análise das informações que estão sendo passadas para o contador. Então, o contador acaba não só correndo o risco de ser responsabilizado, mas ele corre o risco até de perder clientes no mercado altamente competitivo. Isso, adorei o seu desleixo, que é exatamente isso que eu penso, pessoal. E aí, quando me questionam as principais diferenças da contabilidade americana para contabilidade brasileira, esse é um dos pontos. A contabilidade brasileira é muito enfocada no como fazer. Então, eu recebi uma série de documentos, como é que eu vou tratar aqueles documentos, etc. Enquanto que aqui é um enfoque muito mais na qualidade do dado. Porque o como qualquer máquina faz o como. Eu não preciso ter muitos neurônios para isso, entendeu? Esse como aí, principalmente hoje. Hoje os nossos softwares estão cada vez mais potentes. Mas eu preciso ter muita análise da qualidade dos dados. Será que isso que eu estou recebendo faz sentido ou não faz sentido? E aí, se não fizer sentido, eu devo continuar assim mesmo porque eu tenho a carta de responsabilidade em mãos? Ou eu devolvo, falo, ó, amigo, isso daqui não faz sentido não. E então, isso daí é uma diferença muito grande, porque aqui responsabilidade civil é algo fenomenal, tanto é que aqui é inconcebível contador que não tenha seguro contra responsabilidade civil. Isso é algo como você ter um software, você tem que ter o seu seguro. E aí não só contadores, advogados, médicos, qualquer profissional que enseja risco, eles têm esse tipo de seguro, porque é um risco inerente à profissão, né? Então, isso daí eu aqui achei uma diferença bastante grande. E tratando aí da LGPD, o que isso muda no dia a dia aí de quem trabalha com informação? E aí, acredito que não apenas para os escritórios contábeis, mas para o pessoal da área de cima direitos também deve estar pegando bastante, né? Então, o que isso muda do que era feito até então? Eu queria primeiro só fazer um comentário sobre o seguro de responsabilidade civil que você bem mencionou, né? O seguro de responsabilidade civil, ele tem uma função social muito importante, porque ele é a chamada pulverização da responsabilidade, né? A seguradora ou um fundo garantidor, um fundo compensatório, ele vai ser, na verdade, o pagador de uma indenização, de uma reparação, e há uma transferência de risco. E essa transferência de risco coloca também a seguradora como uma fiscalizadora de conduta. Porque se houver uma conduta dolosa por parte do contador, não adianta ele ter seguro que a seguradora não vai pagar, né? O seguro, ele é um contrato aleatório que ele só pode ser acionado na hipótese de sinistro
quando esse sinistro ele não decorre da intenção, da vontade do responsável. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que tem seguro de responsabilidade civil de um carro, né, de uma empresa, e o motorista da empresa, embriagado, atropela uma vítima. A seguradora ela vai indenizar o prejuízo da vítima, porque a vítima não tem culpa alguma, né, de ter sofrido aquele dano. Porém, o dano causado ao motorista que agiu de maneira imprudente, agiu sabendo que a probabilidade do dano ocorrer era maior por dirigir embriagado, e o carro, né, em decorrência dessa atitude, não serão indenizados. Então, a mesma coisa aconteceria com o contador, né? Se um contador tem um seguro RC, né, seguro de responsabilidade civil, e ele causa um dano a terceiros, se esse dano foi causado de maneira proposital, a seguradora pode se eximir da responsabilidade, né? Então, ele tem que tomar todo o cuidado, isso levando em conta as cláusulas de exclusão de responsabilidade do capital segurado previsto na apólice, tá? Esse é um ponto que eu queria ressaltar. Mas, falando da LGPD, né, da sua pergunta, os escritórios de contabilidade têm que ter um programa de privacidade muito bem montado. Isso implica na visão multidisciplinar dessa situação. Ou seja, tem que haver uma política de segurança, política de privacidade, que envolva a todos, né? Desde o recepcionista do edifício, que cadastra ali o CPF, pede o RG da pessoa, até a telefonista, que lida com dados, com informações que exigem privacidade, e também com todas as pessoas que atuam na operação, né, interligadas principalmente também aos departamentos de TI, né, que manipulam dados de clientes. E sejam esses dados nome, CPF, RG, site, e-mail, todos os dados patrimoniais e mesmo os dados que são utilizados para, por exemplo, declaração de imposto de renda, esses dados devem ser objeto de uma cláusula que autoriza a utilização desses dados com um propósito específico para a declaração do imposto de renda do exercício 2019, né? Então tem que ter ali um propósito específico. Mesmo que eu já tenha os dados do cliente, que eu já declarei lá atrás, eu preciso dessa autorização. É prudente que os contadores tomem essa cautela, tá? Culturalmente não se tem esse cuidado, mas como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não tem os seus diretores nomeados, ainda não tem uma regulamentação específica, é prudente que para cada serviço seja pedida autorização para a utilização dos dados com propósito específico. E o armazenamento desses dados também tem que ser muito bem monitorado, inclusive o descarte desses dados. Esse ano nós tivemos no Brasil a primeira decisão que se baseou nesses preceitos, que foi de uma grande construtora que foi condenada, ela foi condenada agora em setembro de 2020, porque ela teria cedido os dados de clientes para uma imobiliária, que começou a ligar, começou a oferecer produtos e serviços para os clientes, sendo que ela deveria ter guardado a intimidade, a privacidade dos clientes com os quais ela tinha contrato. E ela foi condenada a pagar uma multa por dia de circulação desses dados, além de uma multa por dano extrapatrimonial, dano à imagem, à privacidade, à intimidade. Então, vamos imaginar que alguém trabalha no escritório de contabilidade, saia de lá, né, pede demissão ou é demitido e rouba esses dados e vende para uma corretora de seguro, corretora de imóveis ou para qualquer outra atividade, né? A empresa, por mais que ela diga, mas não foi eu que comercializei, não foi eu que violei, ela terá a responsabilidade, porque ela tem o dever de guarda, armazenamento e descarte desses dados. Além disso, é importante que o contador providencie os chamados formulários de consentimento do titular, né, quando for necessário o consentimento, principalmente para a utilização de dados sensíveis, de menores de idade, né, são dados sensíveis, tratamento de doença, são dados que não podem, em absoluto, transitar com facilidade. Tem que haver ali um termo de consentimento
e também registro de resultados em avaliação de impacto sobre a privacidade de dados. Volto a dizer, existe uma certificação da LGPD, a ISO 27701 de 2019, que estabelece ali proteção de dados, procedimentos de coleta, de transmissão e descarte de dados, políticas de compliance, de governança de dados. Além disso, tem que ter um aviso de privacidade, né? Sempre que alguém for contratar, é importante que haja esse aviso de privacidade, aviso de conduta ética, canais de denúncia anônima, né? Às vezes alguém lá do escritório está sendo assediado ou está em ato de corrupção. Então, deve haver uma política de denúncia desse tipo de comportamento. A conduta ética pressupõe o princípio da boa-fé, eticidade e lealdade, que a gente já tratou. E também tem que haver um contrato de processamento de dados. Então, pode ser até mesmo uma cláusula no contrato de prestação de serviço, prevendo uma segurança jurídica e um acordo entre as partes para assegurar esse tipo de controle. E, sobretudo, um treinamento contínuo em privacidade. Não basta você ter um código lá lindo, maravilhoso, que está no site, as cláusulas estão lá, mas só está no papel, isso não está na cultura. E é uma cultura que se implanta de cima para baixo numa organização, né? Não adianta a diretoria pedir para os funcionários seguirem se ela não segue. Então, ela tem que seguir, dar o exemplo, fazer reuniões periódicas, treinamentos periódicos e monitorar a execução dessas políticas, desses procedimentos. E eu creio que daqui para frente, segurança de dados vai ser um tema que vai ser muito debatido aí, muito problemático, né? Vai ser um tema aí, porque pessoal que trabalha com dados, e aí entra pessoal da área de direito, contabilidade, etc., muitas vezes eles não têm tanta segurança, porque segurança de dados é cara. Se você não vai ali, então, eu cuido aqui, fica na minha máquina e tudo certo, todo mundo da nossa empresa tem acesso, etc. Isso vai ter que mudar, isso vai ser algo aí que principalmente os contadores que adoram guardar documento de cliente por 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso também é algo que não vai ter muita coisa. Maicon, queria opinião a respeito de uma situação que veio ocorrendo no Paraná. Se você mandar rapidinho, dá tempo da gente responder ainda. Só fazendo, que a live tá... só fazendo uma observação sobre o que você colocou, professor Scarpim. Em relação à monetização da indenização, né? Aqui no Brasil, muitos empresários eles acabam compactuando com o chamado ilícito lucrativo, né? O cara põe até na ponta do lápis quanto seria o valor da indenização e se isso valer a pena, ele corre o risco, né? Porque depois faz o cálculo, verifica que o judiciário é muito lento, até ele ser condenado, ele já teve um lucro, né? E talvez o ilícito valha a pena. Não raro, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Só que há uma tendência da jurisprudência, da aplicação de indenização com base nesse ilícito lucrativo. A gente já tem decisão aqui no Brasil aplicando a chamada indenização punitiva, né? O punitive damages. Aí nos Estados Unidos é bem comum. Ou seja, quando a conduta é reincidente, quando a capacidade econômica do ofensor permitir, quando houver desprezo pela lei e pela ordem, e de acordo com o grau de culpa, o juiz vai olhar para o ofensor e vai dar uma indenização que vai ter um caráter punitivo para desestimular esse tipo de conduta, para ter um caráter pedagógico, inclusive. E essas indenizações punitivas, elas podem chegar a quantias milionárias. Então, além da multa prevista na LGPD, que pode chegar a 50 milhões de reais, a gente pode ter indenização por dano coletivo, por exemplo. Se vazarem todos os dados de clientes de um escritório, muitos clientes, cabe até uma ação coletiva, uma única ação, para que todos sejam indenizados, né? E nesse tipo de demanda, é possível pedir a punitive damages para que haja aí uma majoração
dessa indenização. Isso auxilia, segundo essa corrente doutrinária que defende essa possibilidade, como, por exemplo, o professor Nelson Roosevelt, que é procurador de Justiça de Minas Gerais e autor de várias obras sobre o tema, com pós-doutorado na França, ele fala que isso ajuda o restabelecimento do status quo ante, porque previne. A ideia da indenização não é só restituir, compensar a vítima, mas também prevenir, para que seja pauta de conduta para evitar danos futuros, inibindo a ineficiência. Perfeito. Só uma dúvida aqui do Maicon, que os funcionários públicos estão sendo, que fazem imposto de renda, que eles precisam fazer imposto de renda agora, alguns funcionários públicos, clientes dele, estão sendo obrigados a assinarem autorizações para acesso ao departamento de compliance. E se a declaração completa de IFPR na Receita, que contém dados sensíveis, contém o nome da família e da pessoa, gastos com saúde, etc., se poderia ficar a LGPD e a responsabilidade do contador nesse caso? Essa é uma pergunta bem importante, porque o que é dado pessoal? O dado pessoal é toda informação que é relacionada à pessoa natural, seja ela identificada ou identificável, como, por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais, endereço, telefone, e-mail, cookies, endereço de IP. E esse tratamento é toda a operação. Então, é muito comum os contadores acharem, porque eu estou recebendo os dados do meu cliente, eu estou tratando isso como uma exceção à regra do consentimento. Mas não, ainda não sabemos claramente como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai lidar com essa situação. Com certeza, ela vai trazer regras para regulamentar a lei, mas os diretores da ANPD ainda não foram nomeados, e a orientação aqui é fazer um contrato, incluir uma cláusula de consentimento de utilização desses dados para o propósito específico de prestação do serviço para a confecção do imposto de renda específico desse ano. Tá? E, no mais, aguardar a regulamentação dessa autoridade, pois ela vai detalhar mais o procedimento. Maravilha! Professor Arthur, muitíssimo obrigado. Já estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Daqui a pouco o Insta nos expulsa da live. Então, queria agradecer muito o pessoal que participou da live aí. Muitíssimo obrigado. Creio que esta seja a nossa última live do ano. Fechando aí em grande estilo as nossas lives. Professor Arthur, por favor, uma última mensagem. Eu queria me colocar à disposição aí do professor Scarpim, de todos os seus seguidores, para trocar ideias, né, sobre responsabilidade civil, LGPD. Vamos discutir, tem muito tema interessante para ser discutido, são temas relevantes que mexem com o dia a dia profissional, do contador e das empresas, né? Estamos sempre às ordens aí. Professor Scarpim chamando, eu estou batendo continência aqui, meu caro. Não fala isso, que a gente vai ter live toda semana, professor. Muito obrigado. Mas com certeza teremos novas lives, talvez aí para o ano que vem. A gente volte aí com novas lives. Pessoal, só lembrando que essa live ficará no nosso Insta, então é só entrar lá nas lives que ela estará lá. Estou vendo uma forma aí de também colocar no YouTube, mas isso vai ficar para daqui a alguns dias ou algumas semanas. Mas, professor Arthur, muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Nos vemos mais tarde. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Tenham uma ótima noite. Boa noite a todos. Tchau, obrigado.